tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a divisão. A divisão é uma das operações mais importantes da matemática, as operações fundamentais da matemática. Nós já estudamos a adição, as continhas de mais, a subtração, as continhas de menos, a multiplicação, que são as continhas de vezes, e agora estamos vendo a divisão. Para a gente entender melhor como que a gente monta uma continha de dividir de uma forma mais prática, nós precisamos voltar à ideia do que é divisão, que a gente viu nas semanas anteriores. Então, quando eu faço uma conta de dividir, eu estou repartindo ou medindo. Como assim? Repartir nada mais é do que dividir em partes iguais. Então, quando eu faço uma conta de divisão, eu estou distribuindo alguma coisa em partes iguais. E isso é muito importante. Partes iguais, cada parte tem que ter a mesma quantidade. Por exemplo, se eu tenho 4 bolas de futebol, tenho aqui 1, 2, 3, 4. 4 bolas de futebol. E quero dar presente para 2 crianças. Tenho aqui 2 pacotes, cada pacote vai de presente para uma criança. E eu quero fazer isso de forma que cada criança receba a mesma quantia de bolas. Como que eu faço? Muito simples, né? 4, se eu dividir por 2, quanto que fica? 2 bolas para cada um. Mesmo que distribuir uma para um, outro para o outro. Uma para o primeiro e outra para o segundo. Eu distribuí as bolas em partes iguais, eu dividi em partes iguais. Então, essa é a ideia de repartir, é dividir, distribuir em partes iguais. A segunda ideia da divisão é a ideia de medir. Como assim medir? Essa ideia da divisão, eu calculo quantas vezes uma quantidade cabe na outra, ou quantas vezes uma quantidade tem na outra. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho um grupo de 6 joaninhas. Eu tenho 6 joaninhas e eu quero colocar elas em casinhas, de forma que elas fiquem em duplas. Então, eu quero que essas 6 joaninhas fiquem em duplas. E, nesse caso, eu estou fazendo a conta 6, que é o número total de joaninhas, dividido por 2, certo? Porque uma dupla é formada por 2 elementos. Então, 6 dividido por 2. Nesse caso, eu não estou repartindo as joaninhas. Eu não estou distribuindo elas em partes iguais. Eu estou medindo quantas vezes o número 2, que é a dupla, cabe no número 6. Quantas vezes uma dupla cabe no número 6, ou seja, quantas duplas dá para formar, quantas vezes o número 2 dá para ser formado no número 6, certo? Nesse caso, dá para fazer o seguinte, eu vou colocando de 2 em 2 as joaninhas aqui, 2, 2 e 2, olha só, 2, 2 e 2, então aqui eu tenho só duplas, certo? Quantas duplas eu tenho? 1, 2, 3 duplas. Então, eu sei que eu preciso de 3 casinhas para colocar essas joaninhas dentro, certo? Pronto, tenho 3 casinhas aqui. Vou colocar elas aqui dentro. O número de casinhas, nesse caso, é o resultado da nossa conta. Se eu tenho 6 e preciso dividir isso em duplas, então, de 2 em 2, a pergunta que eu tenho que me fazer é: quantas vezes o número 2 cabe no número 6? Nesse caso, 3, certo? Por que é importante a gente entender a ideia da divisão? Em primeiro lugar, porque quando aparece alguma situação, problema, que traz alguma coisa parecida com isso, pedindo para a gente repartir ou para a gente medir, a gente já sabe que a gente vai usar a continha de dividir, certo? Vamos usar a divisão. Mas existe um outro porquê da gente descobrir, da gente entender de onde que vem a ideia dessa conta. E a gente vai entender isso agora, quando a gente faz a continha de dividir. E aí, vocês viram na apostila que os números eles foram aumentando. Por exemplo, quando eu faço 24 dividido por 2, é muito difícil eu fazer isso de cabeça ou ficar desenhando 24 coisas e dividindo, repartindo em partes iguais, né? Por isso que a gente usa montar continha. É a mesma coisa quando a gente faz conta de mais e monta, de menos e monta. Dividir é a mesma coisa. A gente vai montar para ficar mais fácil de resolver, tá bom?
Então, a continha de dividir, a gente monta ela de uma forma um pouco diferente das outras, certo? Então, ó, vou colocar essa continha montada aqui do lado. Acompanhem comigo, ó. A gente coloca o primeiro número, 24. E aí, nós vamos fazer uma chave. Eu vou fazer uma reta descendo na frente do 24 e depois na linha. Sobre a linha, que aqui eu não tenho linha, mas no caderno de vocês fica mais fácil. Puxa em cima da linha assim. Por que isso? Porque isso torna mais fácil a gente resolver a conta, tá? 4, sinal de dividir, por 2, certo? Então, eu coloco 2 aqui dentro da chave, certo? 24 dividido por 2. E agora, eu preciso resolver essa conta. A gente viu semana passada uma forma de fazer essa conta, que é válida, vocês podem usar ela. Inclusive, a professora na semana passada, ela explicou como que a gente pode pensar isso usando o material dourado. E a gente também vai usar material dourado aqui, mas vamos montar a conta de um outro jeito, tá bom? Então, vou representar aqui o número 24 em material dourado. Olha só, vou pensar só na dezena agora, só no 20. Eu tenho 2 dezenas e eu quero repartir em 2. 1, 2. Quantas dezenas fica para cada lado? Uma dezena, certo? Uma dezena de um lado, uma dezena do outro lado. Pronto. Agora, o 4 é unidade. Eu tenho 4 unidades e vou dividir para 2. Quantas unidades fica de cada lado? 2 unidades. Resultado, 12. Muito bem. Agora, quero que vocês observem isso daqui. Eu tenho uma dezena de um lado, uma dezena do outro lado. Eu tenho 2 vezes uma dezena, tenho 2 vezes o número 10, certo? 2 vezes o número 10, parece que já ouvi isso em algum lugar. Isso nos lembra da tabuada. Vocês lembram da tabuada que a gente fez lá na apostila anterior? A tabuada do 2 tem o número 20, não tem? Tem. 2 vezes 10, 20. Olha só, 2 vezes 10, 20. Por que isso? Porque o contrário, a operação inversa da divisão é a multiplicação. E isso é muito importante para a gente entender como fazer essa conta de uma forma muito fácil. Olhem só, vou continuar agora pensando só na unidade. Vamos observar só a unidade para a gente perceber de novo como que a multiplicação ela é inversa à divisão. Nós temos 2 grupos de 2, certo? Porque eu queria que o 4 fosse dividido em 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Por quê? 2 grupos de 2, ou seja, 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 2 é igual a 4. Bom, por que que a gente está falando disso? Porque é muito mais fácil quando a gente usa a tabuada para resolver a divisão. Vamos ver? Existe uma diferença na divisão em relação às outras operações. A divisão, ela gosta de ser diferente, sabe? Ela não quando a gente vai resolver a divisão, a gente nunca começa pela unidade. A gente começa pelo número mais à esquerda, nesse caso aqui, a dezena. Então, vamos relembrar. Aqui é dezena e aqui é unidade, certo? 2 dezenas e 4 unidades. Na divisão, eu sempre começo pelo número que está à esquerda. Então, eu começo aqui pela dezena, certo? Vamos lá, então. Vou dividir 2 dezenas por 2. 2 dividido por 2. Quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 2? Isso é o mesmo de perguntar por qual número eu multiplico o 2 que vai dar 2. Certo? Por qual número eu multiplico o número 2 e eu vou obter como resultado o 2? Olha só, se eu vier na tabuada, qual é a continha aqui que dá 2, que tem como resultado o número 2? A primeira, né? Porque o número 2, ele cabe uma vez dentro do número 2. E é isso que a gente viu com o material dourado também, né? Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Mas eu estava falando de dezena. Sim, você estava falando de dezena. 2 dezenas dividido por 2 é igual a 1 dezena. Quando a gente terminar essa conta, vocês vão ver que esse número aqui, ele vai estar em posição de dezena. Vamos continuar.
Para eu ter certeza de que eu fiz isso certo, eu faço uma multiplicação. Então, o que acontece? Na conta de dividir, essa parte aqui é como se a gente estivesse fazendo uma multiplicação, porque a gente faz uma multiplicação aqui. O que acontece? Coloquei o resultado, eu faço 1 vezes 2, ou 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? A gente acabou de ver que 2 vezes 1 é 2. Então, eu coloco o resultado aqui, embaixo do número que eu estou dividindo. Eu estou dividindo 2, então eu coloco 2 aqui. Por que eu faço isso? Por que eu faço uma subtração aqui, uma continha de menos? Porque eu estou vendo quanto que eu já dividi e quanto que sobrou ainda, quanto que falta eu dividir. Então, 2 menos 2 é 0, certo? Agora, falta eu dividir a unidade. Já dividi a dezena, agora eu vou para a unidade. Então, começo aqui pelo número mais à esquerda, depois vou para o número da direita. Vou colocar o número 4 aqui junto com o 0. O que eu fiz? Eu desci ele, certo? Desci ele aqui. Então, vamos lá. Vou fazer agora 4 dividido por 2, certo? Eu dividi o 2 por 2, agora eu vou dividir o 4 por 2. 4 dividido por 2. Qual é a multiplicação? Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 4? Eu vou na tabuada do 2, certo? Vou na tabuada do 2 e vou ver qual que dá 4. Qual continha que dá 4? Qual continha que dá 4? A segunda, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 2, o 2 já tá aqui, vezes 2 é igual a 4. Vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Quanto que sobra para eu dividir agora? 4 menos 4, 0. Então, 24 dividido por 2 é igual a 12. Vamos fazer agora mais uma continha? Olha só, eu tenho aqui 39 dividido por 3. Eu estou dividindo um número por 3. Se eu estou dividindo por 3, eu preciso da tabuada do 3 pronta. Então, vi que tem uma continha de dividir por 3, já vou lá montar a tabuada do 3 no meu caderno, certo? Eu tenho aqui a tabuada do 3 para resolver essa continha. Vamos fazer ela juntos? Então, vamos lá. Começamos sempre pela dezena, pelo número que está à esquerda. Então, 3 dividido por 3. 3 dividido por 3, vou procurar na tabuada do 3 qual a conta que dá 3, que tem como resultado o número 3. Qual é? A primeira. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, 3 vezes 1. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 1 é igual a 3. Vou fazer a subtração daquilo que eu já dividi. 3 menos 3. 3 menos 3 é igual a 0. Muito bem. Agora, eu vou dividir a unidade. O 3 aqui, as 3 dezenas, eu já zerei, já dividi certinho entre eles. Agora, eu vou dividir as unidades. Então, vou descer aqui o 9. Vou fazer, então, 9 dividido por 3, que é o que falta dividir. Como que eu faço isso? Tenho a tabuada do 3 em mãos, procuro qual é a conta que tem como resultado o número 9. Qual é a conta que tem como resultado o número 9? Aqui, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 menos 9, 0. Terminamos a continha. 39 dividido por 3 é igual a 13. Então, pessoal, esses são os passos para fazer uma divisão. Lembrem sempre que a divisão é o contrário da multiplicação. Então, eu preciso sempre ter a tabuada em mãos para fazer de forma mais rápida, mais prática, a divisão. E com o tempo, é muito importante que a gente decore a tabuada o máximo que a gente puder para ficar ainda mais fácil. Porque se eu sei a tabuada de cor, eu não preciso fazer ela de novo no meu caderno e nem mesmo ficar consultando ela. Se eu sei que 3 vezes 1 é 3, a hora que eu tenho 3 dividido por 3, eu já sei que o resultado é 1. Faço 3 vezes 1 é 3
e sigo adiante. Então, a gente tem que sempre treinar a tabuada para conseguir fazer as multiplicações e fazer as divisões também.